Um dia depois da passagem de um ciclone extratropical que atingiu São Paulo, a região metropolitana ainda enfrenta o caos, com cerca de 1 milhão de imóveis sem energia elétrica e mais de 380 voos cancelados. Os fortes vendavais atingiram quase 100 km por hora, derrubaram mais de 1.500 árvores, danificaram imóveis e veículos, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, a capital também amanheceu com mais de 200 semáforos apagados em razão da falta de energia e chegou a registrar 900 quilômetros de congestionamento no início da noite desta quarta. A Enel alega que a demora no restabelecimento da energia se dá pelo fato de trechos inteiros da rede terem sido danificados e afirma ter mobilizado mais equipes desde os primeiros chamados. No entanto, o Procon cobrou da Enel um plano para restabelecer a energia elétrica e os moradores de várias regiões de São Paulo reclamam por estarem mais de 30 horas sem luz. Uma situação muito delicada para muitos moradores da capital paulista e também região metropolitana. Eu vou chamar o Diego Tavares, ele é o comentarista da Jovem Pan, mas ele sofreu na pele, né? Acompanhou justamente esse problema em razão do mau tempo dos vendavais. Diego, geralmente você faz as participações nos programas quando? De forma online, ou do seu escritório, ou da sua casa, né? Você teve que improvisar ontem, teve que ir para a casa da sua mãe, foi isso? E nem assim eu consegui me livrar dos efeitos, infelizmente, da má prestação de serviços da Enel. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e a todos que nos acompanham nesta noite aqui nos Pingos nos Is. E ontem também, após o programa, fui dormir à luz de velas, porque a luz só retornou na minha casa durante a madrugada. Ainda acordei de madrugada porque várias luzes se acenderam do nada, então tive mais esse contratempo. Mas, de fato, é incrível, né? Como a falta de uma boa prestação de serviço, a falta de zelo, tanto do poder público quanto da concessionária, acaba trazendo diversos prejuízos para o paulistano, para o paulista, enfim, para o brasileiro de modo geral. Parece que no Brasil não pode chover muito, não pode ventar muito, que esse tipo de coisa já acontece. E aí fica escancarado que muita coisa que se faz é só aquele verniz, aquela história de passar a vassoura só por onde o padre passa. É incrível como esse tipo de evento climático, que infelizmente é cada vez mais comum, traz tantos transtornos para a vida do brasileiro. E aí ninguém é poupado, né, Caniato? Ontem eu conversei com muitas pessoas, muitos amigos, de bairros mais periféricos aos bairros de classe mais alta, de várias cidades, aqui no ABC Paulista, tanto na capital, todo mundo enfrentando a falta de energia elétrica. Que fique, mais uma vez, com mais essa ocorrência, o alerta para a concessionária de energia elétrica, para o poder público, para que melhorem essa prestação de serviço. Afinal de contas, já são muitos os problemas que nós temos que enfrentar para termos também que lidar com a falta de energia elétrica decorrente dessa má prestação de serviço. Pois é, e a concessionária mudou a metodologia e o parâmetro para divulgar quantos concessionários, quantos assinantes do serviço foram impactados. Não se fala mais em número de habitantes impactados, e sim número de imóveis. Então, agora fala-se em 1,3 milhão de unidades, né, de imóveis. O quanto isso representa? Uma empresa pode ter 15, 20, 500 pessoas, uma casa, 4, 5, 6 pessoas, enfim. Não sabemos exatamente quantas pessoas foram atingidas. Deixa eu chamar o Roberto Mota, está ao vivo com a gente. O Mota, como todos sabem, mora no Rio de Janeiro, mas acompanha à distância esse problema específico com a concessionária de energia. E a gente sempre debate os modelos de concessão, né, Mota? Em alguns casos, concessão de serviços acabam dando certo, né, os contratos firmados. Muitas vezes a gente acaba enaltecendo. Em outros casos, não. Parece que esse é o exemplo negativo, né? Esse caso da Enel, a prestação de serviço de energia elétrica aqui para São Paulo. Bem-vindo. Fazer uma concessão bem feita é uma coisa muito difícil, Caniato, porque há pressões conflitantes. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Por um lado, há sempre a intenção de que as tarifas cobradas pela concessionária sejam as menores possível.
Por outro lado, há sempre o desejo de que o serviço prestado seja o melhor possível. E aí o poder público elabora um contrato que sempre tem metas de prestação de serviço, metas de qualidade, metas de investimento. O problema é que na elaboração desses contratos, geralmente outros interesses entram em jogo. Então, por exemplo, neste caso, no caso específico deste problema, se trata do fato de que boa parte da rede ainda é aérea e não subterrânea. A forma mais racional de tratar esse problema seria providenciar o mais rápido possível para que a rede fosse colocada como subterrânea. Mas isso envolve um grande volume de investimentos. Então, é esse jogo de interesses que exige muito do poder público. E muitas vezes essa exigência não é cumprida como deveria. A população sofre, né? Muita demora no restabelecimento da energia. Os representantes da empresa não dão um prazo para retomar os serviços, fala em um caso atípico, que é muito difícil restabelecer. Enfim, a gente tem acompanhado. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, notificou a Enel e a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para tratar das questões que envolvem a prestação de serviço da Enel. O Bruno Musa está com a gente? Musa, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Bruno Musa numa maratona televisiva, né? Se isso é uma maratona, você já cumpriu 21 quilômetros, viu, Musa? Agora tem mais 21. Metade já foi. Queria que você trouxesse sua reflexão sobre um dia de caos em São Paulo, milhões sem luz, voos cancelados e muitos questionamentos em relação ao serviço prestado pela concessionária. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos para a maratona, mas eu adoro. Como eu gosto de correr, então vamos nessa que eu faço com prazer. Obrigado pela confiança, pessoal. Bom, realmente mais um dia de caos aqui em São Paulo, não apenas da luz, a gente vê trânsitos, semáforos que estão desligados há muito tempo, árvores que caíram, mas aqui eu acho que vale um comentário. Eu vou tentar fugir um pouco à regra do convencional aqui. Talvez muita gente comece a politizar esse tipo de coisa. Ora, então a empresa foi privatizada, esse é o grande problema. E eu gostaria um pouquinho mais embaixo da ponta do iceberg. É claro que a Enel ela é uma empresa que traz uma falta de capacidade de atender bem ao cliente. Veja, na semana passada eu tive um problema com eles. Chegaram 2 contas referente a 2 meses na minha conta. Eu liguei lá, na minha casa, e eles me falaram que estavam antecipando, porque eles decidiram mudar a data de cobrança na região e resolveram antecipar o mês seguinte também para poder fazer essa adaptação da mudança de data. Falei, olha, vocês vão trabalhar 1 mês com o meu dinheiro e de tantos outros moradores num CDI de 15% sem aviso prévio, porque eles sabem que a gente não tem aonde recorrer. Mas por que eles sabem que esse é um setor monopolizado? Vamos voltar um pouquinho atrás. A Enel, ela é uma empresa que é controlada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, como outras tantas agências reguladoras que nós temos pelo país. A ANA, Agência Nacional de Água, a Anatel de Telecomunicações, a ANAC de Aviação Civil, todas elas nós temos problemas enquanto usuários. Por quê? Porque o Brasil ele é monopolizado ou oligopolizado. E essas agências reguladoras, elas foram sequestradas pelos interesses políticos que têm ali um direcionamento de milhões ou bilhões ao longo do tempo do orçamento público direcionada a essas agências que deveriam ser para funcionar melhor todos esses setores, porém, elas monopolizam a atuação das empresas. É a mesma coisa que dizer da educação. O MEC, por exemplo, as escolas privadas têm que seguir tudo que o MEC fala. Será que o MEC está atualizado para o momento? Será que a ANEEL está? A ANAC, a ANA e todas essas agências que eu mencionei? Ora, ela não permite que nós tenhamos uma abertura de verdade para que várias empresas possam fornecer esse serviço à população. Então a Enel começa a deitar em berço esplêndido, assim como tantas outras, porque eles sabem que romper o contrato é muito custoso para o Estado e poderia deixar muitos cidadãos à deriva, como tem deixado. Então, acho que o buraco é muito mais embaixo e, mais uma vez, se a gente for cavando aos poucos, nós chegaremos sempre no setor público, monopolizando, direcionando recursos e politizando setores que deveriam ser para servir a população.